O jeito de viver. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o seu jeito de viver? O que você poderia me responder? Talvez a resposta fique meio subjetiva, mas a verdade é que todos nós arrumamos alguns modos de vida, arrumamos o nosso jeito de viver. Juntamos o que aprendemos com nossos pais, o que aprendemos com a sociedade, o ambiente em que vivemos, o que vimos e ouvimos, e então criamos um esquema de vida, um modo, um jeito de viver. Normalmente, nós não sabemos dizer ao certo esse modo de vida, mas se perguntarmos a outra pessoa, ela com certeza vai nos dizer melhor qual é o nosso jeito de viver. A realidade é que, se somos cristãos, precisamos ter um jeito de viver diferente de tudo o que aprendemos de errado neste mundo. E olha que aprendemos muitas coisas erradas. Por isso, o Evangelho de Cristo nos propõe um jeito de viver bem diferente desses todos que estamos acostumados a ver ou a viver. E esse será o nosso assunto em nossa devocional de hoje. Olá, irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus, Pastor Clodoaldo aqui, vamos para mais uma devocional. A de hoje o tema será o jeito de viver. E o texto bíblico que vamos ler está em Efésios, capítulo 5, os versículos 1 a 2. Vamos ler a palavra? Diz assim: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Aleluia. Irmãos e irmãs, alguns estudiosos dizem que a carta de Paulo aos Efésios, na realidade, foi uma carta destinada a circular por todas as igrejas e não só em Éfeso, pois essa carta tem muitas instruções cristãs a todos que estavam na igreja de uma forma geral. E aqui no capítulo 5, Paulo inicia o capítulo dizendo a todos os irmãos para serem imitadores de Deus, como filhos amados, ou seja, temos que imitar o nosso Pai, né? Nós precisamos imitar ao Senhor no quê? Na sua bondade, no seu amor, no seu caráter, na sua postura. Mas como imitar a Deus se nós não o vemos? Nós podemos ver Deus em Jesus Cristo, seu Filho. Jesus foi e é a manifestação de Deus a todos nós como seus filhos. Então, tudo que Jesus viveu e ensinou, ele o fez em amor a nós. E devemos copiar aquilo que ele nos ensinou e sermos como ele, fazermos de tudo para termos os seus valores e os seus princípios. Por isso, Paulo disse para sermos seus imitadores. Paulo, então, no capítulo 5 e também no capítulo 6, dá instruções aos cristãos de como deveria ser o jeito de um viver cristão. Ele mostra, primeiramente, o proceder pessoal, ou seja, que os filhos de Deus devem fugir das imoralidades sexuais, das impurezas e das cobiças, coisa que acontecia muito naquela época, que tinha os chamados bacanais, onde as pessoas se reuniam, bebiam, se prostituíam, trocavam ali de casais, misericórdia, uma orgia que só Deus sabe. Então, nós somos filhos da luz e não mais podemos caminhar nessas trevas. Paulo ainda, além da vida pessoal, ele exortou sobre o jeito de viver em comunidade. Deve-se viver com sabedoria e com sensatez, deixando de lado todo tipo de imoralidade e trabalhando para haver paz e sempre todos darem graças a Deus em tudo e em todas as coisas. Logo após, ele começa a tratar do jeito de viver cristão dentro da família. Fala a respeito do proceder da esposa para com o marido e vice-versa. Fala da submissão da esposa ao seu marido e do amor que o marido tem que ter pela esposa, assim como Cristo teve pela igreja. Muito bem, já que Paulo instruiu aos irmãos de Éfeso ao jeito de viver de um verdadeiro cristão, Deus espera e conta que tenhamos estes princípios e valores também na nossa vida. Um jeito, um modo de viver em conformidade com a palavra de Deus.
De forma prática, tome cuidado então com o seu modo de vida. Não estrague sua comunhão com Deus e nem com a sua família e nem com a sua comunidade de fé e de vivência. Se seguirmos o Evangelho de Cristo, seremos pessoas boas, teremos bondade em nosso coração, seremos fiéis a Deus e às pessoas, teremos um bom caráter, um caráter tratado pelo Espírito Santo de Deus, andaremos em santidade e não em imoralidades. Viveremos para agradar a Deus e ao nosso próximo. Se tivermos um jeito de viver cristão, vamos seguir os mandamentos de Cristo, vamos servir a Deus, vamos dar graças, vamos louvar e adorar ao Senhor. Vamos viver em comunidade, vamos honrar a família, vamos lançar fora todo tipo de imoralidade e de impureza. Seremos pessoas nobres e de muita hombridade. Seremos luz para este mundo e sal para essa terra. Tome cuidado, então, com esse jeito de viver que hoje é ensinado pelas mídias sociais, que até dizem que é um viver cristão, mas na realidade é um viver secularizado. Crentes que podem ir a bailes, a shows de músicas mundanas, crentes que vivem bebendo, mudando de igreja de ano em ano, alguns vivendo até sem igreja, outros vivendo sem se comprometerem com os dízimos e as ofertas, outros ainda vivendo doutrinas de homens, enfim, essas loucuras que querem apenas satisfazer o nosso ego e dizer que precisamos viver bem aqui nesse mundo, fazendo só o que gostamos e o que nos traz conforto e alegria. Isso é muito perigoso e tem tirado muitas pessoas da presença do Senhor. Que o nosso jeito de viver seja o jeito de viver conforme Cristo nos ensinou e viveu em sua palavra. Amém? Vamos orar ao Senhor. Preste atenção, filtre o seu jeito de viver, coloque o seu jeito de vida de acordo com o Evangelho. Logo depois, nós vamos fazer aquele nosso momento de oração e intercessão. Orem comigo, Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra que nos confronta, Pai, a termos um jeito de vida de acordo com a sua palavra, meu Pai. Não podemos viver do nosso jeito, ou viver do jeito que a sociedade quer nos moldar, Pai, ou que outras pessoas se dizendo cristãs, inteligentes e sábias, querem dizer do jeito que precisamos viver. Nós vamos à sua palavra, nós vamos, ó Deus, ao que o Senhor tem ensinado durante séculos e até milênios, meu Pai. Em nome de Jesus, queremos ouvir a sua voz e viver de acordo com a sua vontade. Perdoe os nossos pecados, nós sabemos que não somos perfeitos e talvez não consigamos, Pai, ser perfeitos, mas esse é o nosso alvo, porque nós somos teus imitadores, porque somos teus filhos. O Senhor Deus é a nossa referência e assim devemos proceder, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, nos ajude a caminhar com um jeito de vida, Pai, pessoal, um jeito de vida na família e na sociedade, na igreja, de acordo com a sua vontade, não com o nosso pensamento, com o que nos agrada, com os nossos achismos e filosofias vãs, meu Pai. Não, queremos viver de acordo com a sua palavra. Tem coisas muito simples que já era para a gente ter deixado de fazer há muito tempo, Pai, mas às vezes ficamos teimando em fazer, pensando que o Senhor vai passar a mão na nossa cabeça e vai nos entender e nos compreender. Não, Pai, pecado é pecado e vai trazer consequências e não é isso que o Senhor quer para a nossa vida. Perdoa-nos às vezes que erramos e ajuda-nos a nos manter firme no jeito de viver cristão, conforme a tua palavra nos ensina e a nossa oração, em nome de Jesus, Pai. E vamos agora orar uns pelos outros, Senhor. Fazemos aqui uma campanha de oração, um mover de oração, uma corrente de fé uns pelos outros. Abençoamos, ó Pai, aqueles que estão em dificuldades, oramos para que todos possam conhecer o Evangelho da glória de Cristo. Abra o coração daqueles que ainda estão, Pai, quem sabe fechados, ó Deus, duros de coração, que o Senhor possa tocar-lhes, ó Deus, e eles reconheçam Jesus como Salvador, ó Deus, e eles sejam assim salvos para a glória do Teu nome. Querido Deus, nós oramos pelos enfermos,
Oramos pelos desempregados, oramos pelos que estão aflitos, pessoas com problemas financeiros, meu Pai, pessoas com problemas dentro de casa, dentro da família. Ó Senhor Deus, estende a sua mão e abençoa todos os teus filhos e filhas. No nome de Jesus Cristo nós oramos, nós colocamos nossa vida diante de Ti, que a graça, a bondade, a fidelidade do Senhor seja sempre sobre a vida de todos os teus servos e servas. Paizinho querido, seja com aqueles, ó Deus, que estão hospitalizados, seja com aqueles que trabalham nos hospitais, que trabalham em órgãos públicos, ajudando as pessoas, dê-lhes paciência, dê-lhes sabedoria, dê calma, Senhor, ao meu irmão e à minha irmã, para resolverem essa situação difícil. Às vezes a gente quer que as coisas se resolvam de forma rápida e aí brigamos, gritamos, murmuramos, reclamamos. Meu Pai, nada disso é necessário e só nos atrapalha. Assim nós oramos, colocamos tudo nas mãos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, repreenda toda a força do inferno, toda armadilha, todo o trabalho de feitiçaria, de obras malignas, direcionados a atormentar o teu filho, a tua filha, sejam quebrados, anulados pelo poder do sangue de Jesus, o nosso Salvador. Paizinho querido, assim oramos, assim te agradecemos por tudo. Sabemos que o Senhor vai cuidar de todos nós. Dá-nos um bom dia, ó Deus, debaixo da presença gloriosa do Senhor. Assim oramos, te agradecendo e bendizendo a Ti em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Que palavra forte, né? Uma exortação aí do apóstolo Paulo para sabermos viver do jeito cristão. Que Deus nos abençoe e compartilhe essa mensagem aí. Não esqueça de se inscrever nos nossos canais e que Deus possa abençoar cada um de vocês que tem nos acompanhado aí, tá legal? Abençoe a sua família também. Então vamos lá. Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã, Deus assim permitindo. Deus abençoe você e a sua família. E eu desejo a todos vocês, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus.